de Miguel com seus anjos contra o dragão, que é Satanás, com seus demônios, que ocupavam as regiões celestiais. Então, é como se houvesse uma faxina nas regiões celestiais. E então, é aí que a igreja que foi arrebatada vai habitar, até que possa vir para a terra para reinar com Jesus aqui. Então, a Bíblia diz que Jesus com seu sangue comprou para o nosso Deus os que procedem de toda raça, povo, tribo e nação. E para o nosso Deus, ele os constituiu reinos, sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, a terra é o planeta que Deus deu para os homens. É aqui que nós vamos reinar com Jesus Cristo. E Deus não desistiu disso, e, portanto, as primícias da igreja, o remanescente santo da igreja, que foi arrebatado, agora ocupa as regiões celestiais. A parte da igreja que ficou na terra, que Jesus Cristo fala na parábola das 10 virgens, vai sofrer muito. Vai ser muito difícil a situação de quem ficar aqui. A igreja vai para o deserto, nós vimos, e agora Satanás vem totalmente contra a igreja e contra Israel. Então, para que ele peleje e arrebente com a igreja e com Israel, ele vai criar uma estratégia. Então, o capítulo 12 termina com Satanás, versículo 18, que se pôs em pé sobre a areia do mar, quer dizer, sobre as nações. Ele se levanta sobre as nações. A Bíblia diz no versículo 17, tirou-se o dragão contra a mulher, que é a igreja que ficou, e foi pelejar com os gestantes da sua descendência, que os gestantes, aqueles que não subiram no arrebatamento, e contra os que guardam os mandamentos de Deus, que é Israel, e tem o testemunho de Jesus. Pronto. Então, agora, tudo o que vai acontecer é Satanás tentando acabar de uma vez com a igreja e com Israel. Para isso, ele vai começar a agir. Então, no capítulo 13, vem a primeira parte da estratégia dele, aonde nós vamos começar. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como urso e boca como leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como que golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vamos ver um pouquinho isso que está escrito. Primeiro, nós precisamos esquecer a língua portuguesa. A língua portuguesa é uma língua maravilhosa. Como diz Olavo Bilac, a última flor do Lácio, inculta e bela. Mas é uma língua difícil. Porque nós temos uma palavra, e só essa palavra escrita e pronunciada do mesmo jeito, ela tem vários sentidos. Isso enlouquece qualquer estrangeiro.
Besta não é animal. Essa é a dificuldade. Besta não é um animal. Porque para nós, besta é um animal, né? A besta é chamado o feminino do cavalo, que é égua, a gente chama besta. Fulano montou numa besta. Fulano comprou uma besta. Besta é um sistema. É um sistema forte. Aqui, Satanás vai levantar um sistema econômico financeiro terrível que sai do mar. Nós vimos de manhã que o mar é o mar agitado das nações. Surge nas nações um sistema econômico financeiro cruel, terrível. E é isso aí que vai começar a danificar a humanidade daí em diante. A Bíblia diz que a besta, via emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Quando você viu a descrição do dragão, aqui no capítulo 12, não é? No versículo 3, diz também outro sinal. Eis um dragão grande, vermelho, 7 cabeças. Essa besta aqui tem 7 cabeças. 10 chifres. Essa besta aqui tem 10 chifres. E nas cabeças 7 diademas. Mas esse aqui tem 10 diademas. Então você vê que é um sistema poderoso, porque chifre é poder, cabeça é domínio e diadema significa coroação. Então, esse sistema econômico-financeiro que nós chamamos de capitalismo. Capitalismo significa que vem do capital do dinheiro. O dinheiro passa a ser o Deus adorado nessa besta. Essa besta leva a adoração ao dinheiro, ao capital. Você vale pelo tanto de dinheiro que você tem. Você vale pelo modo que você sabe fazer fluir o seu capital. Tudo passa a ser movimentado pelo dinheiro. E as pessoas passam a valer pelo dinheiro. E a sua importância não é dada nada pelo seu caráter, mas pelo seu dinheiro. E desde que você tenha o dinheiro, você vale alguma coisa. Então as pessoas são levadas a buscar o dinheiro. Não para a sua sobrevivência, mas simplesmente para o ter. É quando o ser continua a ser enfraquecido diante do ter. E aí, essa besta, ela vai ser adorada. Semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão. Quer dizer, fala como rei, anda como urso, mas parece um leopardo. Quer dizer, tem formas. Você vê no dinheiro, nesse sistema, nessa besta, o animal forte que você quiser. De qualquer forma, ele é invencível. Ou como leão, ou como leopardo, ou como urso, ele é invencível. E o dragão, que é Satanás, deu a esse sistema econômico-financeiro o seu trono e grande autoridade. Você vê que o diabo só cedeu o trono para o dinheiro, para o capitalismo. Nós ficamos impressionados como o sistema capitalista ele destrói. Com a cara de bonzinho contra o comunismo, o capitalismo destrói. Destrói povos. Ele é muito mais ladino do que o comunismo. O comunismo é péssimo, mas o comunismo na base, ele parece com o cristianismo, mas o capitalismo não. Mas o capitalismo leva uma de bonzinho, porque dá liberdade às pessoas, dá libertinagem às pessoas. O capitalismo deixa as pessoas livres para que elas sejam escravizadas
pelo dinheiro, porque as pessoas se tornam escravas dessa besta. As pessoas passam a fazer qualquer coisa por causa do dinheiro. Elas se escravizam ao dinheiro. E aí, o Deus capital se torna o mais poderoso. Agora, você vai ver que a Bíblia diz, então viu uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. A besta é o sistema econômico financeiro mundial, forte. Mas o líder, o chefe desse sistema econômico, ele também é chamado de besta, porque ele é o maioral. Besta significa muito grande, muito importante, o máximo. Esse líder mundial que vai surgir para dominar o mundo, ele vai ser uma pessoa, a Bíblia não dá a menor pista. Se é preto, se é branco, se é judeu, se é índio, a Bíblia não diz. É loucura de quem diz que vai ser um homossexual, que vai ser... já botaram de anticristo o pobre do Obama, porque é preto. Já botaram tanta gente, a Bíblia não diz qual é. Mas a Bíblia deixa claro para nós que será um líder que vai estar no píncaro. Mas não é um líder o que vai estar sendo o máximo no Brasil, ou sendo o máximo na Bolívia. Vai ser um líder que vai ser o máximo para o mundo. Ele vai ser olhado pelo mundo. Todos no mundo reconhecerão esse homem como um grande homem de valor. Ele vai ser um líder super carismático, inteligente, agradável, todas as qualidades, e ele vai ser muito conhecido. Porque vocês são muito jovens. No tempo do presidente Kennedy, Kennedy era um líder assim. Todo mundo olhava para ele, ele era bonito, né? Ele era charmoso, ele era carismático, ele era bom, ele era agradável, então todo mundo parava para ver o presidente John Kennedy. Ele era assim. Então, ele vai ser, o anticristo será um homem assim. Primeiro, é um líder importantíssimo, carismático, lindo, bom, inteligente, possuidor de um QI fora do comum. Esse líder, nós não sabemos de onde ele vai sair. Se ele vai sair da Europa, se vai sair dos Estados Unidos, se vai sair do Oriente, nós não sabemos. A Bíblia não diz. Mas sabemos que ele vai ser conhecido e aceito. Porque se for um americano, dificilmente o mundo árabe vai aceitar. Não é? Não aceita. Se for um inglês, o mundo árabe dificilmente vai aceitar. Mas se for um árabe nascido na Europa, os europeus aceitam e os árabes também. Se ele for negro, os brancos não vão aceitar. E se for branco, os árabes ficam de orelha em pé. Então, ele vai ser alguém importantíssimo. Esse homem vai sofrer um atentado, um acidente. E quando ele sofrer esse atentado, ele morre, mas ele ressuscita. Por quê? Porque a morte dele, ela acontece, mas o diabo entra nele e o levanta. Por quê? Então, todos vão saber que ele teve uma morte, mas ele teve poder para ressuscitar. O poder não foi dele. Na realidade, ele foi embora, mas tem o espírito maligno que está se movendo através deles. Deixa eu dizer para vocês. Quando Moisés morreu lá no Monte Nebo, lembra? No Monte Nebo? O que foi que aconteceu?
Satanás vem para tomar o corpo de Moisés. Então a Bíblia diz que Miguel e Satanás pelejaram pelo corpo de Moisés. Para que Satanás queria o corpo de Moisés? Ele entrava no corpo de Moisés, Moisés ficava em pé. Ele descia para a frente de Israel dizendo: fui lá no monte e Deus mandou que voltemos para o Egito. E levaria Israel todo para o Egito. E todo mundo ia pensar que era Moisés, porque era Moisés visivelmente. Mas o espírito que estava dentro já não era o espírito de Moisés, seria o espírito chamado Satanás. Então a mesma coisa vai acontecer, que esse líder vai morrer, mas na hora Satanás entra. Não deixa nem ele ir para o caixão. E ele se levanta. E quando ele se levanta, aí todo mundo vai ver nesse líder, além dele ser carismático, dele ser inteligente, dele ser tudo, ele tem poder para vencer a morte. Porque ele ressuscitou. Então agora ele vai ser adorado mesmo. Então essa forma, é dessa forma que o mundo vai adorar o anticristo. Porque você já pensou, esse líder assim, poderoso que venceu a morte? Todos nós precisamos estar com os olhos abertos. Porque estamos olhando muito para os homens. Muito, muito, muito para os homens. Quando essa coisa está sendo gravada, vai para a internet, já está. Dá para você quebrar aí isso que eu vou dizer aqui, porque eu não quero criar um problema. Nós somos igreja de Jesus Cristo e precisamos tomar cuidado com o que dizemos. Eu quero contar para vocês algo que aconteceu comigo em relação à liderança política. E eu não quero ofender os governantes, porque não é bom.
será cortada e golpeada de morte, mas a ferida foi curada e toda a terra se maravilhou segundo a besta. Porque essa besta, esse homem, esse líder, ele vai ser seguido, ele vai ser adorado, ele tem um trunfo. Eles começam com um grande trunfo. O trunfo do Lula foi qual? Fome zero. Amigo dos pobres. Eu não tenho um dedo. Então, o trunfo dele é um engano irresistível. Se o Lula se candidatar hoje, ele ganha no Brasil. Porque ele foi atrás do povo que não sabe ler, do povo que não entende. Então, você vê um engano nisso tudo. Essa besta aqui. Agora, todo mundo olha e vê o líder fulano de tal, e ninguém sabe que dentro dele quem está atuando é Satanás em pessoa. Porque Satanás sempre quis ter um corpo aqui na terra, porque Satanás é espírito. Esse foi o grande problema. Jesus Cristo veio homem. Para nascer homem aqui tem que vir do ventre de uma mulher. Então ele nasceu com legalidade na terra, porque tinha que vir do ventre de uma mulher. E Jesus Cristo diz que o salteador é aquele que pula o muro. Satanás não pode vir do ventre de uma mulher. Então o que é que ele faz? Ele pula o muro, ele rouba o corpo de um líder e vai dominar. É isso que vai acontecer aqui. Agora, esse homem, no versículo 4, vai ser adorado. Vai ser adorado e ele dá autoridade à besta. Quem é a besta? Esse sistema econômico financeiro mundial. O dinheiro vai crescer. O sistema financeiro do mundo vai aumentar. Vai haver uma abundância imensa. E vai ser adorado. E quem é semelhante à besta? A besta, esse líder, ele se confunde com o sistema, não é? E ninguém pode pelejar contra ela, porque ela é perfeita. Satanás vai usar toda a sua estratagema. Agora, foi dada a ela uma boca que profere arrogâncias, porque você vai ver sempre o ódio instalado ali. Nunca você vai ver. Ele tem todas as qualidades, menos o amor. Blasfêmias, e vai agir durante 42 meses. Abre a boca em blasfêmias contra Deus. Não pode esquecer de Deus. Vai sempre blasfemar contra Deus. E vai difamar o nome, vai difamar o tabernáculo, aqueles que habitam no céu. Porque tabernáculo é morada. Também é dado a ele que peleje contra os santos. Ele vai usar todo o seu poder, porque é Satanás. Agora ele tem um corpo, porque quando ele é enviado para a terra, ele desce para a terra, expulso de lá das regiões celestiais, ele precisa de um corpo para agir. Agora que ele conseguiu o corpo, ele peleja frontalmente contra os santos, e ele vai ser vitorioso. E ainda ele tem autoridade sobre todos os povos, sobre todas as nações, sobre toda a língua. E ele vai ser adorado pelas pessoas que habitam sobre a terra, pelas pessoas cujo nome não estão escritos no livro da vida. Quer dizer, ele vai ser adorado pelos perdidos. Vai ser adorado pelos perdidos. E aqui a Bíblia diz, João escreve, se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Veja a lei que vai ser posta nessa época. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. É que vai ser, de novo, olho por olho e dente por dente. Porque vai ser o que o mundo está pedindo. Já neste momento, o mundo está clamando por pena de morte. Você vê que as pessoas estão clamando por pena de morte.
E não adianta ninguém se fazer de bonzinho. Estados Unidos se faz de bonzinho, não é? E o que foi que fizeram com Saddam e os filhos de Saddam? Foram lá abertamente. Eu estava no aeroporto de Miami, todo mundo assistindo na televisão Saddam ser decapitado. Que cena triste. No mundo que se diz civilizado. Por quê? Por vingança. Porque Saddam expulsou a Texaco, de lá. O pai do Bush foi humilhado. O filho, depois, fizeram o que quiseram com as Torres Gêmeas. O Iraque não tinha nada a ver com a história. O filho inventou que tinha armas de destruição em massa e foi e matou. E sossegou. Depois disse, nós nos enganamos, eu achei que tinha. Foi até matar. Quer dizer, é a vingança de um país que se diz cristão e civilizado. E não é, porque é dominado pelo capitalismo. A irmã é uma maravilha. Vá pensando. Mas não é. Precisamos de dinheiro? Sim. Precisamos sobreviver? Precisamos. Tem muita coisa boa? Tem. Voltado para este mundo. Quem é americano, quem é europeu e tem o coração no trono de Deus, sabe que isso tudo é coisa do mundo. Eu assisti uma pregação da filha do Billy Graham, que eu gostaria de ver aquela moça de novo, para dar um abraço nela. Como os Estados Unidos têm se debandado para esse lado. Já não se pode ensinar a Bíblia na escola. Daqui está saindo tudo o horror. Um país que nasceu com a mão em cima da Bíblia. In God we trust. Estados Unidos está assim, mas e os outros países? Não se pode dizer que o mal está instalado aqui. O mal começou lá no Éden, não é? Aliás, nem foi no Éden, foi no coração de Satanás. Não é? Então, nós podemos ver que esse sistema que nós admiramos, de enriquecimento exagerado, de tudo coisa, é besta. É besta. Mas a Bíblia deixa um aviso. Olha onde está o teu coração. Porque o dinheiro não é pecado, mas o amor é o dinheiro. O amor ao dinheiro é pecado. No versículo 11 está escrito, vi ainda outra besta, outro sistema, emergir da terra. Ai, ai, ai. Você viu que o primeiro sistema, a primeira besta, ela sai do mar. O mar agitado das nações. Agora vem uma besta que vai sair da terra de Israel. É uma besta religiosa, é um sistema religioso opressor, fantasiado de espiritualidade no sentido de Deus, imitando as coisas de Deus, e a besta aqui é um falso profeta. Vamos ver versículo 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifrinhos. Parecendo o cordeiro, falava como o dragão. Está vendo? É uma besta que chega com uma aparência inocente. Fala como cordeiro. Não, desculpe. Ela tem uma aparência de cordeiro. Só 2 chifres. Mas quando abre a boca é um dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Essa besta religiosa, esse sistema religioso, ele leva o povo a adorar o capitalismo. A adorar a grande besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Então, é uma besta que promove milagres. Uma vez eu estava numa igreja, e de uma hora o pessoal começou a cantar. Milagre,
milagres, milagres, milagres só Jesus pode operar. O povo vai orando, Jesus vai operando, sinais e maravilhas aqui neste lugar. Quando eu vi aquilo, milagres só Jesus pode operar, tomei um susto. Como é que cantam uma coisa dessa na igreja? E o pastor está. Será que ele não prestou atenção que isso é mentira? Quem disse que milagres só Jesus pode operar? Quem disse que milagres só Deus pode operar? O diabo opera milagres, sim. Mas, irmã, sim. Se alguém aqui já foi no centro de Macumba, sabe que opera. Mas não precisa ir no centro de Macumba. Na Bíblia a gente aprende tudo. Vocês lembram das pragas do Egito? Deus deu poder para Arão. Transforma a água em sangue. Desculpa, primeiro, joga a vara no chão, ela se transforma em serpente. Satanás deu poder para os magos dele, fizeram a mesma coisa. Um a um. A vara de Arão engoliu a vara deles, mas eles fizeram um a um. Voltam os dois judeus, Arão e Moisés. Senhor, eles fizeram o mesmo milagre. Deus, volta lá. Agora você vai transformar a água do rio em sangue. Arão ficou lá, Faraó, não deixa Arão, água em sangue. Satanás deu poder para os magos dele e operou a água em sangue. Você pode ouvir as gargalhadas dos magos, todo mundo rindo dos dois judeus. Apavorados, eles também fizeram um milagre, eles também podem. Foram para Deus. 2-2, Senhor. Eles fizeram a mesma coisa, Deus volta lá. Agora você vai fazer aparecer rãs. Satanás, fez aparecer rãs também. Senhor, 3-3. Eles já tinham virado. Motivo de chacota. Só que agora as rãs entraram no forno, nas amassadeiras, nos quartos de dormir, subiram no povo. E cadê que os magos podiam tirar? E as rãs aumentando. O Faraó teve que chamar Moisés. Só Deus pôde tirar as rãs. Daí em diante foi 4-3, 5-3, 6-3, foi embora. O poder de Satanás é limitado, mas ele tem. Ele opera milagres. Por isso a Bíblia diz, resistir ao diabo. Ele se afastará. Porque ele faz uma festa logo, dizendo que pode. Se você resistir, ele vai chegar no limite dele. Mas o limite do espírito que habita em você não existe. Então, ele vai operar milagres. Essa besta religiosa vai fazer maravilhas e o povo vai estar procurando, como sempre, milagres. Então, a Bíblia diz que... Aqui, desculpem. Opera grandes sinais, versículo 13. De maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Você pode imaginar o espetáculo que vai ser para pessoas que estão procurando e que não têm o nome escrito no livro da vida? Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que ferida a espada sobreviveu. Vai fazer uma imagem para adorarem. E lhe foi dado comunicar fôlego de vida à besta. Faz a imagem e a imagem vai falar, viu? Você já viu? Que sempre está com essa mania de imagem. Quando passa para o lado do capeta, faz imagem disso, faz imagem daquilo, adora a imagem, adora a imagem, adora a imagem. Para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Olha só como vai ficar a terra se você não for no arrebatamento, meu irmão, se vire. Porque a terra vai estar muito parecida com o inferno. Pense bem, Satanás e seus demônios com acesso às regiões celestiais, a situação aqui está ruim
Imagina quando ele estiver preso aqui que não tem acesso lá. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Meus irmãos, ou o assunto que tem dado trabalho. Os crentes falam desse 666. O número de telefone da minha nora esqueci o nome para lá, meu Deus, irmão. 9. Eu sei que tem 666. É 99666. O pessoal tira esse telefone. Não aceita. Por quê? Por causa do 666. Olha. Dona Edmilson, tem uma coisa que minha filha fica, não quiser me dar. Porque isso é mais fácil de decorar. Olha aqui. O 6 é o número do homem. Não é? 7 é o número da plenitude. Mas o 6 é o número do homem porque Deus criou o mundo em 6 dias. No 7º é o dia do descanso, que nós chamamos o dia do Senhor. Mas o 6 é o número do homem, porque Deus criou tudo e por último criou o homem. Então 666 significa que é homem, é da terra, não tem nada de espiritual. É o reforço da materialidade do homem. É o homem ao triplo. É o homem que vigora, é o homem que aparece, é o homem que tem poder. É o homem, não tem nada a ver com Deus. Deus traz 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 espíritos, 7 olhos, 7. É o número de Deus. Então Deus é 777. O do homem é 666. É a sobrecarga do elemento humano sobre todas as coisas. Somos daqui, vamos morrer aqui e depois daqui não tem nada. Isso sobrepõe o materialismo. E essa marca 666, eu não acredito que seja uma marca que vem na mão. Já estão botando chip. Na Europa, todos os animais têm chip. E muitas pessoas já estão tendo chip, ou na mão ou na testa. Isso vai acontecer. Isso é o caminho que nós seguimos. Lá, não sei como é aqui, lá no Brasil, a grande maioria das máquinas que a gente vai fazer depósito para tirar dinheiro já é pelo dedo. Se você tem 6 máquinas numa agência bancária, 5 só lhe atende se você botar o polegar. Se você não registrou o polegar no banco, você vai ter que entrar numa fila enorme para as pessoas que não registraram o polegar, feito eu. Né? Então, agora, essa questão de não comprar, não vender, vai acontecer se você não tiver esse número. Está escrito aqui. Mas esse número está principalmente no seu coração. Se você estiver dominado por esse capitalismo louco, se você estiver dominado por essa adoração ao dinheiro, então você está completamente fora do plano que Deus tinha para você. Nunca se esqueça que nessa época vai ter uma igreja aqui na terra. E para ter essa igreja aqui na terra, ela vai estar comendo, ela vai estar bebendo, ela vai estar ensinando, ela está fazendo as coisas sob sofrimento. Então você não precisa ficar, irmã, como é que eu faço? Não vai aceitar conta, guarde. Guarde acima de tudo o seu coração. Porque 666 é um número de supremacia do homem. Porque é o homem vezes o homem vezes o homem. Não é? Já fizeram tudo quanto foi conta. Numerologia já aconteceu, mas o 666 continua.
tem tanta palhaçada com isso. O povo se preocupa com esses detalhezinhos e não se preocupa com a sua intimidade com Deus. É o momento em que as pessoas vão estar mais e mais marcadas por isso. Meia da besta que sai da terra, meia da besta que sai das nações e meia do anticristo. É a trindade da terra. É a trindade humana dominando aqui. Essa trindade, que são 3 homens, porque o chefe da besta que sai das nações, do mar, é um homem, é uma besta. Eu já disse, a besta é o sistema, mas o líder, o chefe da besta também é chamado besta. O sistema religioso que sai de Israel, o líder também é besta. E o anticristo é outra besta. Então, são 3 homens. É uma trindade da terra. Então, é meia, meia, meia. É homem, homem, homem. O poder e a autoridade desses 3 é que vem sobre toda a terra, sobre todos os homens, para que a gente seja obrigada a comprar, a vender e a fazer só o que eles mandam, só o que eles querem, porque é assim que deve ser. Então, esse 666 vai ser uma marca que vai estar na sua casa, que vai estar no seu carro. Você só vai comprar o carro que eles quiserem, você vai só comer a comida que eles determinarem. Tudo vai ser pelo 666, pela ordem desses 3 homens. 6, ou número 6, é o número do homem. Entendeu? Então não fique se preocupando que você vai ter que mandar 666 na sua testa, não. É isso que vai acontecer. Se eles vão botar um chip, esse chip não será 666, senão é o chip de todo mundo. Mas você vai ter uma marca. Olha, nós estamos registrados. Nós estamos registrados. Há muito tempo, nós estamos registrados. O mundo sabe aonde nós vamos, o que nós fazemos, sabe tudo a nosso respeito. É interessante isso. Eu me lembro que eu cheguei no aeroporto de LaGuardia e, por acaso, eu não tinha levado o endereço para onde eu ia, e eu ia para Newark. E eu ia ser recebida, lá fora estava a pastora da Igreja Metodista Central de Harrison, que ia me pegar. Não tinha levado. Quando foi na hora de entrar, a senhora, qual é o seu endereço? Eu disse, ai, ai, ai. Não tenho. Eu sei dizer para onde eu vou, tenho. Aí estava passando uma senhora e o agente lá não podia me deixar entrar. A Kay não tinha problema, ela era inglesa. Aí veio uma senhora e ela disse, passa ela para cá. Botou assim. E disse assim para mim, dá seu passaporte. Quantas vezes a senhora esteve nos Estados Unidos? Eu disse, não me pergunte isso, porque desde que eu sou menina eu venho aqui. Ela olhou para mim e riu. Depois ela disse assim para mim, ano passado quantas vezes você esteve aqui? Eu disse 5. Disse os meses. Quantos dias você passou? Eu disse, cada vez que eu vim, eu não passei mais de 6 dias. Mas a última vez eu passei só 4. Ela disse assim, para onde você vai quando você... Ela pegou e disse assim, disse para mim, bota aí, Connecticut. Ela vai para tal, tal, tal endereço. Eu disse esse mesmo. Sabia, estava tudo registrado lá. Tudo. Tudo. Eles sempre me perguntam, quando a senhora veio aqui? E teve uma vez que o agente lá da imigração disse para mim, God bless you. Eu disse para ele, you too. Como é que ele sabia da minha vida? Sabe? Você pode ter certeza que eles sabem onde você está. Ah, porque eu estou me escondendo da polícia. Escondendo da polícia o quê, meu irmão?
Eles sabem onde você está. Eles sabem a escola onde seus filhos estudam. Onde você não está se escondendo. Você está sem os documentos exigidos para ficar. Mas os Estados Unidos sabem perfeitamente onde você está. Para de estar se escondendo. Agora, você não vai dar bobeira. Não vai dar bobeira. Mas o país sabe onde você está. Eles sabem aonde você foi e onde deixou de ir. Sabe? Existe um computador internacional que já tem os seus dados. Lá na Suíça, eles sabem até o seu sangue, o grupo sanguíneo que você tem. Lá. Eu fui agora tirar visto para o Canadá e eu não precisava. Mas eu vi a lista. Eles pedem seu pai, onde nasceu, quando morreu, o que fazia, data de morte, sua mãe, seus irmãos todos. Eu disse, espera lá, tem 10 irmãos, tudo. Se já morreu, aonde foi enterrado, quando morreu, aonde morreu. Para quê? Eles querem saber se eu tenho no meu histórico algum terrorista. Né? E não dá para mentir. Eu tenho tudo, graças a Deus. Não preciso mais visto para o Canadá. Nem precisei tirar, mas eu vi a lista lá. Você está num computador aqui dos homens. Isso é 666. Isso é de homem, de homem, de homem. Porque 6 é o número do homem. Portanto, não fique pensando no 666 com a coisa do diabo. Não. É poder de homem aqui na terra. Então, esse número, essa força, é para que eles exerçam sobre você uma força tão grande que você não possa comprar nem vender. Se você não tiver o nome, se você não fizer parte desse grupo, se você não tiver esse cartão deles, porque vai ter um cartão 666, um cartão desse grupo. Você já tem vários cartões, mas vai ter um cartãozinho que você não vai comprar nada com dinheiro. Eu que tenho um apelido, a irmã parece mulher de bicheiro, porque eu tenho sempre dinheiro. Eu não compro nada com cartão, eu carrego cartão de crédito que meu filho me obriga, mamãe. Pelo menos quando a senhora vai para fora do Brasil, leva o cartão por uma necessidade, eu carrego dinheiro, mas cartão não carrego. Me roubaram o cartão, perdi meu celular. Meu celular. Eu estou triste. Porque foram todas as fotos daquele. Perdi tudo hoje. Ontem, eu acho. Eu saí para comprar coisa e eu devo ter deixado em algum lugar. Eu estou triste. Mas o que é que eu vou fazer? Ele está perdido, vou deixar de viver por causa de um celular. Que isso? Aquele já morreu, fiquei mais triste. Então, pronto. É esse o caso que nós precisamos saber. Nós temos uma marca. Você vai comprar, leva o cartãozinho. É cartão. E o que é isso? Isso é coisa de homens, meu irmão. Isso é coisa de homens. Vai lá na sua conta e tira. Você ainda tem que ter a sua senha. O que é isso? Está marcado aqui. Tem gente que não decora versículo bíblico, mas sabe as senhas todinhas. A inteligência é só para a senha. Para a palavra de Deus não é. A memória não serve para a palavra de Deus, é só para as senhas. Telefone, endereço, senha bancária. Então, está marcado aqui na sua mente. É cartão, tem gente que tem tanto cartão, né? Pois é. Você está no meio. Só que depois vai ser feito um só. Um só. Só que vai chegar o momento em que esse cartão, em vez de estar na sua bolsa, vai estar aqui. Ninguém vai poder roubar. Eu fico com medo que cortem a minha mão e mas não tem problema. Então, vai ser por aí.
não é nada fantasmagórico. Esse número é 666, quer dizer, é 6 de um, 6 do outro. É homem, homem é governo absolutamente humano. É governo de homens. Agora no capítulo 14, tem uma visão linda do Cordeiro. Linda, linda, linda. João, eu diria o João celeste. Olhei, ele diz. E eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Enquanto os outros vão estar com a fronte marcada por um número de homens, pelo governo de homens, esses que estão com o Cordeiro sobre o monte Sião, vai estar na fronte marcada com o nome de Jesus e o nome do seu Pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Olha como João tenta descrever a voz. É de muitas águas, é como voz de trovão, mas é como voz de arpista. João, ele tenta passar para nós o som que ele vê, ele descreve o melhor que pode, ele faz um esforço comparando com harpa, com trovão, com muitas águas. E olha que coral, entoavam novo cântico diante do trono. Novo cântico significa que esse cântico nunca tinha sido cantado. Diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico. Era só deles. Por quê? Quem entoava esse cântico eram pessoas, ou eram seres que nunca tinham cantado. Só os 144.000 que foram comprados da terra. Milhares. São estes os que não se macularam com mulheres. Vamos parar aqui. Ai, irmã, então eu não tinha que ter casado. Deus criou o casamento. Você se deitar com a sua mulher não é imoralidade, não é se macular, é permanecer puro. Porque foi Deus que criou Adão e Eva. E Deus entregou e se alegrou na produção deles. O casamento não é pecado. Diante de Deus é ordenança. Crescei e multiplicai-vos. Então você se deitar com a sua mulher, pode aproveitar a vida toda, dia e noite, o que você quiser, sua esposa. Isso não é mácula. Isso é louvor. Isso é louvor. Não se macularam com mulheres porque são castos. Um homem que só coabita com sua esposa, ele é casto. Ele é puro. Ele é reto. Ele é limpo. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Isso fala da cena do arrebatamento. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Você vê? Esse povo puro, esses homens que foram fiéis às suas esposas, fiéis a Deus, não se contaminaram com imoralidade, eles têm um lugar específico. Aí você vai ver algumas vozes. Vem 4 vozes agora no capítulo 14. É uma visão muito linda. Antes que venha a ceifa e a vindima. Então, João continua. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e cada tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Olhe
o que é que este anjo está pregando? Um evangelho básico. Se alguém sair hoje pregando esse evangelho assim, diz assim, doido, que bobagem, todo mundo sabe disso. Esse é o evangelho básico. Meus irmãos, nós precisamos voltar por evangelho simples, para a simplicidade da fé. Hoje o povo está fazendo conferência de tudo. Faz conferência de sexualidade dentro da igreja. A grande maioria das igrejas que eu vou para dar congresso de mulheres, homem não vem. Eu disse, por quê? Porque é de mulheres. Eu disse, mas é a palavra de Deus. Qual é a palavra de Deus para a mulher? Que Jesus disse, só as mulheres vão ouvir. E que Paulo disse, só as mulheres vão ler a carta. A palavra de Deus é de Deus. É do pai para os filhos. Porque a pastora que vai pregar só para mulheres. Duvido que Jesus não esteja lá. E Jesus é homem. Sabe por quê? As filhas de Deus agora se bonecam todas, vêm para a igreja para aprender como fazer sexo. Agora, como é que eu vou ensinar uma mulher a deitar com o marido dela? Se eu não sei como é o marido dela, como é que eu vou ensinar? Cada homem é um homem, cada casal é um casal. Então você já vira maluquice? O conselho que você dá para uma mulher, qualquer mulher pode ouvir. O conselho que você dá para um homem, até eu posso dar. Todos os homens podem ouvir. Qual é o problema? Gato. Olha, a gata, a cadela, a macaca, nenhum animal precisa aprender a fazer sexo. Só as mulheres cristãs. Estou errada? Então, tome cuidado. Este anjo, voando pelo meio do céu, tinha um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Gente, tem um evangelho mais puro e mais simples para ser pregado. Essa é a primeira voz, que vem chamando a atenção do planeta para adorar aquele que criou a terra. Vem uma segunda voz no versículo 8. Seguia o outro anjo, o segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Babilônia, que festa. Esse anjo vem anunciando, caiu. Vocês sabem o que é Babilônia? Lógico que tem uma cidade, mas a Babilônia é um sistema. É um sistema opressor, de orgulho, de vaidade, de soberba, de mentira, de engano, de prostituição. É um sistema que está espalhado em todo o planeta. Babilônia. Babilônia existe nos países mais pobres e nos países mais ricos. Babilônia é um sistema que domina o mundo. E isso vai cair. Porque as pessoas estão vencidas por isso aí. Se você olhar o que está acontecendo no Brasil, olha e diga Babilônia. É Babilônia, pura Babilônia. Vem uma terceira voz dizendo, seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Pronto. O que significa que você não pode ser vencido aqui.
pelo poder dessa trindade maligna humana que vai estar na terra. A besta que saiu do mar, sistema econômico financeiro. A besta que saiu da terra do Israel, esse sistema religioso que adora o dinheiro. E o terceiro, que é o anticristo. E se você recebe a marca, quer dizer, você adota esse estilo de vida, você está vencido por ele. Nós vemos isso claro na igreja. Pessoas vencidas. A gente vê nos púlpitos. Vê nos púlpitos. Eu tive um problema com um senhor, um pastor no Brasil, que ele disse: irmã, a senhora é a maior pregadora da palavra que o Brasil já produziu. Eu olhei para ele e disse: não sou. Mas a senhora precisa se vestir melhor. Precisa cuidar melhor da sua aparência. Porque isso tem muito a ver. As pessoas primeiro olham a aparência, depois vão conhecer a senhora. Eu queria lhe pedir, quando a senhora vier na minha igreja, que a senhora venha uns 3 dias antes, que eu quero levar a senhora no shopping. Eu disse para ele: pastor, o senhor tem mãe? Ele disse: não. Por quê? Eu disse: não, ia mandar o senhor levar sua mãe para o shopping. Eu me entreguei a Deus para andar toda ripimposa, vou me vestir toda ripimposa, para ir para o púlpito. Eu vou para o púlpito com outra preocupação. E vou dizer mais uma coisa: nunca eu botei uma roupa para me enfeitar. Há 25 anos. Mas eu nunca andei suja, nem mal cheirosa. E quer que eu lhe diga? 25 anos. Eu não compro, eu estou falando na presença de Deus, uma peça de roupa para mim. Eu não compro sapato. Eu não compro nada. Nada. Reclamaram comigo em Boca Raton porque o meu relógio está com esparadrapo. Eu disse: eu quero que fique com esparadrapo. Mas depois que eu tenho esse relógio, já ganhei uns 10. Dei todos. Eu gosto desse aqui. Acabou. Funciona. Está com esparadrapo, qual é o problema? Chega lá no Rio, perto da minha casa, tem um homem que conserta, vou lá e ele, R$3. Acabou. Agora, esse povo que se preocupa com tanto com isso, eles não se preocupam que tem missionário no campo passando fome. Eles não se preocupam que tem um irmãozinho precisando de remédio. Que tem gente lá na favela que está ficando cega, porque o dinheiro não dá para pagar o colírio que tem que botar no olho. Esse é o olho. Tem que ficar bonito. Para quê? Você pega um ímpio, e o ímpio está pensando do mesmo jeito. Irmã, a senhora tem que ter mais cuidado com a sua imagem. Que imagem? Eu sou a imagem e semelhança de Deus ou não sou? Então pronto. Eu tenho essa visão. Não vou exigir que os outros tenham. Mas eu tenho que andar decente. Mas quando eu estiver pregando a palavra, eu quero que as pessoas prestem atenção se a palavra que está vindo da minha boca está escrita na Bíblia. Agora a minha roupa, não vou casar com ninguém mesmo. Então, esse aqui diz que gritou que se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a sua mão, também beberá do mesmo cálice deles. Porque pode ser que a sua mente esteja impregnada do desejo pelas coisas do mundo. Desejo pelas coisas do mundo. Desejo. É preciso que você peça a Deus que você vá morrendo mais para essas coisinhas daqui. Para essas coisinhas pequenas. Não é pecado você se maquiar, você se vestir bem. Isso não é pecado. Mas veja a que você se propõe. Se é você se vestir para chamar a atenção dos outros, ou se você está se enfeitando para que seu marido goste,
ou para que você se sinta bem, ou se é para chamar a atenção dos outros. Ou você vai para o púlpito pregar toda ripimposa, achando bonito, porque tem gente por aí que compra a roupa para um corpo que ela gostaria de ter. E a coisa fica difícil. Não tem noção do ridículo. Então veja se você não está vencido por isso. Porque se você estiver vencido por essa visão, você está com a marca do mundo na sua fronte. 666. Besta que sai do mar, besta que sai da terra e anticristo. Homens. Agora, no versículo 11, a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, da Babilônia, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Você já viu? Esse povo que tem muito dinheiro, ele está dizendo que não tem descanso nem de dia nem de noite, vida de rico. Eles tomam remédio para dormir. Eles tomam remédio que o psiquiatra passou. Eles estão sempre insatisfeitos, preocupados. Irmã, o contador da casa de Maria e Marta, você não está preocupada com essa crise? Eu disse, que crise? Essa crise financeira, eu disse, o senhor está preocupado com a fazenda que o senhor tem lá no Mato Grosso do Sul? Eu não tenho. Eu disse, então você não se preocupa com ela. Como é que eu vou me preocupar com o que eu não tenho? Me preocupar com dinheiro. Eu não tenho dinheiro, por que eu vou me preocupar com ele? Preocupa-se com dinheiro quem tem dinheiro. Preocupa-se com dívida quem tem dívida. Eu não tenho. Então eu boto a cabeça no travesseiro de novo, Senhor, glória ao teu nome. E ronco, o problema é de quem estiver perto. Agora esse povo que tem dinheiro, eles cometem suicídio. Eles fazem loucuras preocupados pelo dinheiro. Eles fumam, eles bebem, eles fazem de tudo numa agonia, numa insatisfação, porque estão preocupados com dinheiro. Então a Bíblia diz aqui, eles não têm sossego. Não é? Nem de dia, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome, não tem sossego. Por quê? Porque só pensam no sistema. São vencidos pelo sistema. Eles não têm a paz, porque para ter paz, tem que buscar no príncipe da paz, que é o princípio de toda a paz. Eles não têm, eles têm que procurar das bestas, dos 666. A besta que sai do mar, a besta que sai da terra e o anticristo. Eles não podem dar paz para ninguém, porque eles não têm. O príncipe da paz é Jesus. Então eles ficam procurando paz nas coisas da terra. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Vem uma quarta voz. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Agora vem uma cena linda que João vê, a cena da ceifa. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Foice. Você sabe o que é foice? Todo mundo sabe o que é uma foice. Bem, aqui sobre essa nuvem, tem Jesus Cristo, sobre a nuvem branca, e na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado na nuvem. O anjo sai do santuário e grita para Jesus, toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar
visto que a seara da terra já amadureceu. A ordem sai do santuário para Jesus começar a ceifa na terra. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Agora vem a vindima. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Você está vendo que a ordem sai sempre do santuário. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Você está vendo a grande guerra que vai acontecer, a grande matança entre os infiéis, por causa do mau cheiro do pecado que não dá mais para aguentar. Então, quando a terra já está nesse momento, quando a terra já chegou a esse ponto, vai ser preparada a última etapa do trabalho da terra. João diz: vi no céu, capítulo 15, outro sinal grande e admirável. 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Primeiro 7 selos, no 7º selo vem 7 trombetas, na 7 trombeta agora vem os 7 flagelos da cólera, ou as 7 taças. Mas antes que comece o envio dos flagelos, que vem no capítulo 16, João, então vai ter uma visão, que ele escreve para nós aqui: vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta e da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo. Vocês lembram o cântico de Moisés, quando eles atravessaram o Mar Vermelho? Lá do outro lado, Moisés entoa um cântico que ele compôs na hora, de gratidão, porque Deus abriu o mar para eles, não é? É o cântico do Moisés. E o cântico do Cordeiro. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então, esse cântico de Moisés, depois você lê, porque está em Êxodo, no capítulo 15, a partir do 1º versículo. Depois dessa adoração, então, Deus vai começar a enviar os flagelos. No versículo 5 está escrito: depois dessas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecentes, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Olha, quem tem cintas, quem tem roupas de linho puro é sacerdote. Quem tem cinta de ouro à altura do peito é monarca. Esses anjos são do 1º escalão do governo dos céus. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário,
enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Então você vê, desde que nós começamos a estudar Apocalipse ontem à noite, Deus vem enviando sinais. Enviando sinais. As trombetas são para alertar 2/3 que ficam, para o povo ver que as coisas não estão bem, para ver se eles se voltam para Deus. Em vez disso, eles pioram. Cada vez que Deus permite alguma coisa, é para chamar a atenção dos homens, para ver se eles se arrependem. É a misericórdia de Deus. Você vê que isso acontece durante toda a história de Deus com os homens. Por quê? Porque Deus quer que eles venham. Se tem pecado, Deus permite o julgamento. Mas se tem arrependimento, Deus visita com misericórdia. Antes que houvesse qualquer julgamento, Deus enviou profetas para chamarem o pessoal de volta para Deus. Profetas. O que é que o povo fazia? Matava os profetas, apedrejava. Como Jesus diz: ó Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os teus profetas e apedrejas os que te são enviados. Mesma coisa acontece hoje. O povo frontalmente abusa de Deus e blasfema. Quer que eu diga? No, o mundo aplaude pessoas que decididamente resolveram fazer o que Deus disse para não fazer. Então eu vou fazer, Deus disse que não quer, pois eu vou fazer, quero ver o que é que ele faz comigo. Viu que não faz nada? E Deus está lá na sua misericórdia. Você viu a marcha que iam fazer em São Paulo? A marcha para Satanás, porque a gente faz uma marcha para Jesus, então eles resolveram fazer uma marcha para Satanás. O prefeito de São Paulo disse: não dou um tostão para a marcha dos evangélicos. Mas ele deu 2 milhões para a marcha dos gays e 2 milhões para a marcha de Satanás. Não aconteceu porque não houve quórum. Mas eles começaram. Eles vão tentar de novo, e de novo, e de novo, até eles conseguirem. Deus disse: não te deitarás com o homem como se fosse mulher. Os gays chegam lá e dizem: vamos fazer. E eles levam as autoridades a documentar, a sacramentar e botam o nosso país debaixo da maldição. Porque eles vão fazer o que Deus disse para não fazer. E o mundo aplaude. E o mundo acha bom. E isso não é blasfêmia? Isso não é chegar na cara de Deus e dizer: e daí? Viu o que eu posso fazer? Isso é uma afronta a Deus. Você pensa o que é pegar uma criança de 6 meses de idade e possuir o corpo dela? Eu não sei como tem coragem. Mas crime hediondo. E daí? Daqui a pouco está solto. Não acontece nada. O mundo jaz no maligno. Deus manda a sua misericórdia. Manda seu filho. Deixa uma palavra. Envia ministros, levanta uma igreja aqui na terra, comprada pelo sangue do seu filho. E aí vem os selos, e aí vem as trombetas. Mas chega a hora de Deus, em que o juízo tem que chegar. E agora vem as 7 taças da cólera de Deus. Capítulo 16. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas, como aconteceu lá em Êxodo 9, a praga das úlceras. E quem vai ser atingido aqui são os adoradores da besta e que portaram a marca dela. Então você vai ver grande pranto entre os ricos, entre os milionários, mas também entre aqueles
que gostariam de ter, que admiram e se derretem diante da riqueza. Não é? Vai haver. Mas são só úlceras malignas e perniciosas. Não se sabe até que ponto elas serão mortais. Mas isso vai ser um sinal para eles. Para ver se arrependem, para ver se abrem o olho, para ver se procuram uma igreja, se procuram alguém que saiba porque está acontecendo isso. Porque isso aconteceu comigo, com o meu vizinho, com o meu gerente. E o que é isso? E os médicos não vão saber o que é. Porque a ordem vem muito de cima. O segundo anjo, versículo 3, derramou o segundo a sua taça no mar. Você vê que é sempre primeiro na terra, depois sobre o mar, depois sobre as fontes das águas, depois sobre o sol, e assim vem. Por quê? É a mesma ordem das trombetas, só que de forma diferente. Porque nas trombetas era para chamar a atenção, porque é trombeta, mas aqui é generalizado. Então, versículo 3 diz, derramou o segundo a sua taça sobre o mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Pensa como vai ficar. Sangue de morto, você já viu como cheira mal? Sangue podre. O mar vai ser um mar de sangue podre. Eu tive essa visão quando eu cheguei ali perto de Governador Valadares. Naquelas cidadezinhas. Você vê boiando assim, na superfície, cadáver de boi, de cavalo, de cachorro, peixe que não acaba mais. Tudo apodrecido. Mosca, um calor de rachar e um mau cheiro insuportável. E os crentes reunidos na praça de mãos dadas, chorando e clamando a Deus. E o prefeito da cidade chorando, pedindo ao povo que fosse embora. Eu me lembrei disso aqui. O mar todo vai se transformar em sangue morto. Porque um sangue vivo, o cheiro dele já não é agradável. Você imagina apodrecido. Porque também vai morrer toda a vida marinha. Isso é taça. Terceiro, versículo 4. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas que se tornaram em sangue. Pense que todo mundo que precisa de beber água, abre a torneira e tem sangue. Os rios, sangue. As fontes, sangue. Eu fico pensando o que vai ser ali de Foz do Iguaçu. Você já pensou? Sangue. Niagara Falls. Sangue. Sangue. Sangue e o mau cheiro. E as moscas. Vai ser assim, está escrito. Então ouvi o anjo das águas, dizendo, tu és justo. Tu que eras o santo, pois julgas essas coisas. Porquanto derramaram sangue dos santos e dos profetas, também sangue lhes tens dado a beber. Vocês vão beber sangue, porque vocês derramaram sangue dos meus profetas e dos meus filhos. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia, certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. A natureza reconhecendo que Deus não está sendo justo. Porque quando o ímpio ouve isso, ele diz, mas que Deus é esse? Deus é amor? Como é que faz isso tudo? Quer dizer, Deus é amor, mas é um amor santo. Quarto flagelo, versículo 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Esse negócio está começando.
o sol. Você sabia que o ano mais quente do planeta Terra foi 2014? Mas agora já saiu o recorde. O ano mais quente agora foi 2015, só que foi 15 graus acima do que era esperado. Mais quente. Então, ele vai ficando cada vez mais quente. Vamos ver 2016. O que eu sei é que lá no Brasil está pegando fogo. Meu filho me disse, mamãe, eu saí do freezer para o forno. Ele já, onde é que você está? Estou morando no Maçarico. Quente. Quente. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Viu? Cada vez mais eles blasfemam contra Deus. Cada vez mais eles proclamam a seu ódio contra Deus. Cada vez mais eles ficam inimigos de Deus. Cada vez mais fica aberta a maldade do seu coração. Hoje em dia, as pessoas já estão... o número de câncer de pele, principalmente nas pessoas de pele muito branca, é horrível. Aumenta. Eu estou com uma amiga no Rio Grande do Sul que já fez 4 cirurgias no nariz, porque o câncer volta, e volta cada vez mais profundo. E ela tem todo o cuidado. Ela usa, de manhã, quando acorda, dentro de casa, ela já usa o protetor solar. Já não sai mais de casa durante o dia, só à noite. Mas o número de pessoas com câncer de pele, e você ainda vê gente se expondo no sol, nas praias, embora as autoridades avisem, está cada vez mais quente. Versículo 10, derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Você viu que as úlceras continuam? E agora eles sentem angústia também. Agora vem o 6º selo. Derramou o 6º a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascente do sol. Isso é preparo para Armagedon. O rio Eufrates, lembra que nós falamos do grande rio Eufrates? Ele vai secar. Está escrito aqui, para que o leito dele se transforme em estrada, para que os exércitos sigam para chegar a Jerusalém. Vamos ver o que está acontecendo já agora. Em 2013, bem, a NASA tem um satélite chamado Grace. E esse satélite é só para pesquisar na Terra onde tem água doce, água potável. Porque a ciência prova que vai faltar água na Terra. Não é? E quando faltar água, os Estados Unidos sabem onde atacar. Só que quando for atacar, é tudo sangue. Né? Não adianta querer dar a volta em Deus. Em 2013, esse satélite detectou que o rio Eufrates já secou, naquela época, por volta de 44%. Quase metade do Eufrates já secou. Você vê isso no site da NASA. Isso é um sinal. O Eufrates está secando, porque vai secar. É preparo para a batalha de Armagedon. O profeta Jeremias, o profeta Isaías fala isso. Eu vou mostrar para você. Isaías 11, versículo 15, está escrito assim:
O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, e ferindo-o, dividi-lo-á em 7 canais, de sorte que qualquer o atravessará de sandálias, e haverá caminho plano para o restante do seu povo, que for deixado da Assíria, como o que houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Porque aqui está escrito que o Eufrates vai secar. Então, nós vemos aqui em Apocalipse 16, no versículo 12, que é um anjo que vai derramar a 6ª taça do flagelo sobre o Eufrates, para que ele seque. Isso é sinal. Se o Eufrates já está secando, significa que alguma coisa já está acontecendo. Está se preparando. Que às vezes a gente pensa, vai derramar e vai secar. Não. Foi derramado, quer dizer, deu início. E aí, aquilo vai aumentando, como o sol que vai queimar. Já começou, vai aquecendo, como os rios. Vai matando, vai morrendo. As coisas são paulatinas para dar tempo do povo se arrepender. O povo não se arrepende. Ele diz que horror, vai ser coisa de final do mundo. Não se arrepende. Deus dá tempo, mas não adianta. Aí o João diz, então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Está vendo os 3? 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Você está vendo que são sempre os 3. Dragão, besta que sai do mar, falso profeta, que é a besta que sai da terra. São 3 homens. Meia. Entende? Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Olha o que é isso. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Olha o que está acontecendo. Por que esses espíritos são semelhantes a rãs? Porque a rã é anfíbia. A rã, tanto ela respira na água, como ela respira fora da água. A rã é um animal enganoso. Espíritos semelhantes a rãs, quer dizer, são espíritos mentirosos, espíritos de engano. O falso profeta, com a besta que sai do mar, e o dragão, que é o anticristo, eles vão se reunir para enganar de vez os grandes, os poderosos da terra, para juntá-los para a peleja do grande dia. Então agora vai ver o começo da chamada para a guerra. E aqui João lembra, eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O que é Armagedon? Tem, quando você entra em Jerusalém, as montanhas do Megido. Ali tudo. Você lembra que sempre os salmistas lembram essas montanhas? Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Não se abalam, firmes para sempre. Como os montes estão em volta de Jerusalém, assim é o seu povo. Né? Assim é o Senhor em volta do seu povo. Porque Jerusalém é cercado de montanhas, é a terra dos jebuseus, dos gigantes, as montanhas do Jebuseu. Então, essas montanhas aqui são as montanhas do Megido. Os montes são os montes do Megido. Lógico que se tem montanha aqui, tem um vale embaixo. Então, aqui é o vale do Megido. A batalha vai acontecer aqui, por isso é chamado Armageddon. Batalha do Vale do Megido. Por isso é Armagedon. Deixa eu dizer para vocês por quê.
essas montanhas presenciaram todas as incursões de Israel. Toda vez que eles foram invadidos, as montanhas, o Megido estava olhando. Todas as vezes que eles foram levados cativos, o Megido estava olhando. Agora o Megido está lá para contemplar a última batalha. Por isso é Armagedon. Então, esse sexto flagelo aqui, ele é considerado, é uma visão do preparo para o Armagedon, que é a batalha final. Agora vai ser derramado o sétimo flagelo, que nós vamos ver, são poucos versículos, e eu vou dar o coffee break para vocês. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. Acabou. É irreversível. Ou desculpe, é irreversível. Feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Lembra que nós já vimos essa visão de manhã? Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. Você sabe o que é isso? 30 quilos. Pedras caindo. Você pensa, você já viu chuva de granizo? Então você pense granizo com pedras de 30 quilos. Arrebenta carro, arrebenta cabeça, arrebenta carro, casa. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Quer dizer, a resposta agora é sempre blasfêmia contra Deus. Você vê que o arrependimento, parece que os homens perderam a capacidade de reconhecer que Deus os está chamando de volta. Não tem filho que se revolta contra a disciplina do pai, porque doeu. É assim, esses daqui são piores. Não se arrependem. Então nós vamos depois voltar, porque tivemos essa cena de Armagedon, mas vamos continuar agora, e vai ser mais de Babilônia, tá? Então podem ir 10 minutos.